Bem-vindos ao Ponto de Conflito. O debate de hoje mergulha numa das maiores, se não a maior rivalidade cultural do século XXI. Harry Potter versus O Senhor dos Anéis. Nós vamos analisar qual dessas obras monumentais de fantasia realmente detém o legado mais significativo. Exato. E a questão central que a gente quer discutir é o que define um legado mais poderoso. É a onipresença cultural e o sucesso comercial avassalador de Harry Potter, ou é a aclamação artística e o papel de O Senhor dos Anéis como o alicerce de todo um gênero? A minha posição é que Harry Potter, com seu alcance global e sua capacidade de moldar uma geração, tem a influência mais relevante e poderosa no mundo de hoje. E eu vou argumentar que o legado de O Senhor dos Anéis é infinitamente mais profundo e duradouro. É a base qualitativa, a rocha sobre a qual a fantasia moderna foi construída e possui uma integridade artística que, sinceramente, não tem comparação. Ok, vamos começar então pelo ponto mais óbvio, que são os números, porque eles contam uma história poderosa. A verdadeira medida de influência, para mim, é o impacto direto na cultura e na vida das pessoas. E por essa métrica, olha, Harry Potter é insuperável. Estamos falando de mais de 500 milhões de livros vendidos, é a série mais vendida da história. A receita total da franquia, se somar tudo, é estimada em quase 35 bilhões de dólares. Isso esmaga os 8,5 bilhões da Terra-média. Mas um estilo de vida baseado em consumo é a mesma coisa que um legado artístico duradouro. Porque a influência de Tolkien não está na venda de cachecóis de plástico ou varinhas de brinquedo. Não, mas calma, não é só isso. Essa influência vai muito além dos livros. São 7 bilhões de dólares só em mercadorias, parques temáticos que viraram destinos de peregrinação e jogos como Hogwarts Legacy, que sozinho fez mais de 1 bilhão de dólares. A franquia se tornou parte da vida das pessoas. Mas o maior legado da Rowling, o mais transformador, e aqui está o ponto crucial, foi ter, como muitos dizem, ensinado uma geração a ler. Ela reverteu o declínio da leitura entre jovens e transformou a literatura juvenil num fenômeno global que adultos hoje consomem sem vergonha nenhuma. Eu vejo esses números, mas eu venho de uma perspectiva diferente. Influência não se mede só em cifras, mas em profundidade. Tolkien não criou apenas uma história. Ele, na verdade, criou o alicerce de um gênero inteiro. A influência dele é qualitativa, é estrutural. Pense em qualquer fantasia épica moderna, seja em livros, filmes ou jogos de RPG como Dungeons and Dragons. Tudo, absolutamente tudo, bebe diretamente da fonte de Tolkien. Elfos, anões, orques, a ideia de uma grande jornada contra o mal, tudo isso foi codificado por ele. Ninguém nega que ele foi o pioneiro, mas ser o primeiro não significa automaticamente ter o legado mais poderoso hoje? Mas a longevidade da obra é a maior força dela. Décadas depois da morte do autor, o simples lançamento de uma série de TV, The Rings of Power, causou um aumento de 22% nas vendas dos livros. Isso prova o poder que a obra tem de se rejuvenescer constantemente. E tem outro ponto fundamental. O espólio de Tolkien protegeu a integridade da obra com unhas e dentes, resistindo à comercialização excessiva que você mesmo acabou de exaltar em Harry Potter. Isso preservou o status de O Senhor dos Anéis como alta literatura, algo que o próprio Tolkien, como acadêmico, ajudou a estabelecer como uma disciplina séria. A influência dele está na própria estética e estrutura da fantasia como a conhecemos. Entendo o que você diz sobre a integridade, mas isso me leva a outro ponto: mérito literário e originalidade. Muitos críticos, como o famoso Harold Bloom, detonaram a prosa da Rowling, chamando-a de medonha. Mas essa é uma visão elitista que, francamente, não entende o ponto. O Stephen King defendeu isso brilhantemente. Ele disse que a genialidade da Rowling não está em floreios linguísticos, mas na sua capacidade extraordinária de contar histórias que criam uma conexão emocional profunda. Harry Potter é sobre enfrentar medos, sabe, encontrar coragem e fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Mas a crítica não é só sobre o estilo da prosa. A Ursula K. Le Guin, uma gigante da fantasia, criticou a Rowling por ser derivativa e, pior,
por ser mesquinha ao não admitir a influência de seus predecessores. E essa crítica é válida. Em contraste, a obra de Tolkien, que o Bloom também criticou pelo estilo rígido, é o que o poeta W.H. Auden chamou de mitologia reconstruída. A linguagem arcaica não é uma falha, como muitos apontam. É uma ferramenta de imersão. É um espelho da natureza humana que dá peso e história àquele mundo. Tolkien não estava tentando escrever um romance moderno. Ele estava criando uma saga nos moldes de Beowulf. Mas essa é a questão. A originalidade da Rowling está justamente na síntese. Ela pegou elementos fantásticos clássicos e os usou para criar algo novo. Uma fantasia urbana, cheia de humor, que discute temas modernos como burocracia, preconceito e a ambiguidade da moral de uma forma que Tolkien nunca sequer tocou. O mundo dele é épico, mas é distante. O mundo dela é mágico, mas estranhamente familiar. Familiar, talvez, mas a que custo? A profundidade linguística de Tolkien é incomparável. Ele não inventou umas palavras em latim macarrônico, ele criou idiomas inteiros, funcionais, com gramática e história. Apontar uma varinha e gritar Wingardium Leviosa não chega nem perto desse feito. Isso nos leva à construção de mundo, o famoso world building. E aí a discussão fica ainda mais desigual. Desigual como? Porque a profundidade do Tolkien é muito seletiva e ignora aspectos práticos do mundo que ele criou. O George R. R. Martin, que é um grande admirador de Tolkien, fez a pergunta perfeita. Qual era a política tributária de Aragorn? Ele nunca responde. A força da Rowling está exatamente no que Tolkien ignora: a imersão burocrática e emocional. Imersão burocrática. Isso só como uma desculpa para um mundo mal construído. De forma alguma. Detalhes como o correio por corujas, o Ministério da Magia com seus departamentos absurdos, a dinâmica social de Hogwarts com suas casas e rivalidades, tudo isso cria uma familiaridade e uma conexão imediata com a experiência do leitor. O mundo da Rowling parece habitado, sabe? Parece vivo de uma forma que a Terra-média, em toda a sua grandiosidade épica, simplesmente não oferece. É um mundo que reflete as nossas próprias estruturas sociais, com suas falhas, seu tédio e seus absurdos. É mais fácil se imaginar preenchendo um formulário no Ministério da Magia do que forjando uma espada em Gondor. Sinto muito, mas não compro esse argumento. O que você chama de imersão burocrática, eu chamo de inconsistência. A Terra-média é o padrão ouro de world building por um motivo. Pense nisto. Tolkien não escreveu uma história e depois desenhou um mapa. Ele passou 60 anos, uma vida inteira construindo um continente com sua própria história antiga, geografia e línguas que realmente funcionam. As histórias como O Hobbit e O Senhor dos Anéis foram quase um efeito colateral, uma forma de nos mostrar esse mundo que já existia. É por isso que a Terra-média parece tão real, tão antiga. Mas isso não a torna imune a críticas. A grandiosidade às vezes apaga os detalhes que dão vida a um mundo. Mas o mundo de Rowling desmorona sobre o menor escrutínio. A magia frequentemente funciona como um deus ex machina, sabe? Aquela solução que aparece do nada para resolver um problema impossível no roteiro. A economia não faz sentido, os paradoxos entre o mundo mágico e a tecnologia moderna são simplesmente ignorados para a história andar. A subcriação de Tolkien, como ele chamava, tem regras, tem peso. O mundo de Rowling, por mais charmoso que seja, parece ter sido construído aos pedaços, à medida que a história precisava. Ok, vamos levar essa discussão que é cinema, onde a construção de mundo é testada visualmente. A franquia Harry Potter alcançou algo talvez mais difícil do que ganhar prêmios. Uma consistência incrível ao longo de 8 filmes e uma década inteira. Manter a qualidade, o tom e o interesse do público por tanto tempo, com um elenco que cresceu diante das câmeras, é um feito raríssimo na história do cinema. Foi um evento geracional, compartilhado por milhões de pessoas simultaneamente nos cinemas. Isso é uma maneira muito elegante de contornar o fato de que, no cinema, a vitória de O Senhor dos Anéis é absoluta, inquestionável. Não é nenhuma competição. A trilogia de Peter Jackson não é apenas uma adaptação, é uma das maiores obras cinematográficas da história. Estamos falando de 17 Oscars em 3 filmes.
17, contra 0 vitórias para Harry Potter. 0! O Oscar tem um preconceito histórico contra filmes para o público jovem e de fantasia em geral. Isso não diminui o impacto cultural. Não é preconceito quando um dos filmes, O Retorno do Rei, ganha em todas as 11 categorias em que foi indicado, incluindo o melhor filme. Isso é um marco histórico. Ele legitimou o gênero da fantasia em um nível que Harry Potter nunca sequer ameaçou. Não é sobre preconceito, é sobre o reconhecimento de uma realização artística muito superior, desde o roteiro até a direção de arte e a trilha sonora. A escala, a ambição e a execução da trilogia de Jackson estão em outra estratosfera. Ok, nesse ponto dos Oscars, você tem razão. É uma vitória esmagadora. Mas vamos olhar para o coração dessas histórias. A moralidade. E aqui, eu acho que a Rowling tem uma vantagem clara para o mundo moderno. O mal em Tolkien é uma força externa, absoluta. Sauron é o mal encarnado. É épico, mas é simples. A moralidade de Rowling é mais complexa e ressoa muito mais com a nossa realidade. Como assim mais complexa? O mal em Harry Potter não é só Voldemort. O mal reside em instituições corruptas como o Ministério da Magia, na apatia das pessoas, no preconceito contra os sangues ruins. E, mais importante, reside nas escolhas individuais. A frase do Dumbledore, são as nossas escolhas, Harry, que revelam quem realmente somos, muito mais do que as nossas capacidades, resume uma visão de mundo mais ambígua e, por isso, mais relevante. Ela nos ensina que o mal pode surgir do abuso de poder, do medo e da intolerância, coisas que vemos todos os dias. Esse é um argumento convincente, mas acho que você está subestimando a profundidade da moralidade de Tolkien. A obra dele foi forjada nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. É uma luta épica e atemporal contra um mal absoluto, sim, mas é uma defesa apaixonada da beleza, da natureza e das pequenas coisas da vida contra a devastação industrial e mecanizada de Mordor. A luta não é só arquetípica, é uma poderosa alegoria sobre a preservação do que é bom e natural no mundo. Mas essa luta entre o bem e o mal não é um pouco preto no branco demais para o século XXI? Eu não acho. O mal em Tolkien é a corrupção do que é belo. É uma força que busca dominar, uniformizar e destruir tudo que é único. É uma mensagem que, em nossa era de crises ambientais, de desinformação e de tecnologia descontrolada, é mais pertinente do que nunca. É menos sobre a psicologia individual de um vilão e mais sobre o destino do mundo e a luta para proteger a bondade e a esperança contra o desespero. É uma moralidade de resistência, não de ambiguidade. Para concluir, então, eu reitero que o legado de Harry Potter é o da relevância e da conexão direta com a vida moderna. A Rowling não escreveu apenas uma série de livros, ela criou uma linguagem cultural compartilhada por uma geração. Ela transformou a fantasia em um espelho das nossas próprias sociedades, com suas falhas, seus preconceitos e sua burocracia. E, ao fazer isso, ela moldou a cultura popular de uma forma mais tangível, mais pessoal e onipresente do que qualquer outra obra de fantasia na história. E eu concluo que O Senhor dos Anéis permanece como o alicerce. Sua influência é a fundação sobre a qual o castelo de Rowling foi erguido. O legado de Tolkien não está na venda de produtos ou na receita de bilheteria, mas na criação de uma mitologia que elevou a fantasia ao status de épico sagrado. É uma forma de arte com uma profundidade linguística, histórica e moral que ainda não foi superada. A influência dele pode ser menos visível no dia a dia, mas é infinitamente mais fundamental para o gênero. Acredito que a nossa conversa revela dois modelos distintos de legado, né? A Rowling trouxe a fantasia para o nosso cotidiano, tornando-a pessoal e imediata. O Tolkien, por outro lado, elevou a fantasia ao sagrado, tornando-a atemporal e mitológica. O duelo entre a varinha e o anel talvez não tenha um vencedor claro, mas certamente tem um público muito afortunado que pode desfrutar de ambos os mundos. Concordo plenamente. A riqueza desse debate só mostra a força de ambos os legados e a sorte que temos de poder explorar esses dois universos tão diferentes e tão poderosos. Agora queremos saber o que você acha. Comente abaixo.